Deus se importa com as minhas emoções? Deus se importa com as suas emoções? Como Deus usa as suas emoções? Sentir algo ruim, errado, é pecado? E essa sensação, emoção ruim, traz coisas positivas ou negativas para a nossa vida? Fique com a gente, que é sobre isso que a gente vai falar agora nesse episódio. Alô, Gaios e Gaias, Completude Podcast por aqui. Hoje nós vamos tentar responder uma pergunta, né, Moisés? Que é, Deus, afinal, se importa com o que eu sinto? As minhas emoções, elas importam para Deus? Tem gente que diz que não, tem gente que diz que sim. Tem gente que fica, inclusive, com consciência pesada, né? Por Sim. estar sentindo alguma coisa ruim, estar sentindo tristeza. Ou, às vezes, uma sensação de culpa por estar sentindo algo bom quando acha que não merecia É sentir. isso, às vezes alcançou algo e vem aquele pensamento, diz, eu não mereço isso aí não era pra mim, Eu tenho até uma coisa pra te falar, Rafa. Eu vejo as pessoas falarem rapidinho, assim, que a gente não tem muito tempo nesse episódio. As pessoas dizem assim, eu sou um miserável, eu não presto pra nada, não sei o quê, pra colocar numa condição onde, sei lá, numa condição tipo, eu sou assim mesmo. Mas se nós somos pessoas que Deus fazemos parte da família de Deus, nós somos coparticipantes, herdeiro com Cristo. É errado ou é certo a gente ficar falando que a gente não serve para nada e não presta para nada, que a gente é um miserável, ou isso tem um contexto específico? Pode ser errado, pode ser certo. Existe um contexto para cada coisa. A questão é a seguinte: nós muitas vezes tomamos por base algo que a gente já viu alguém falar, ou até alguns textos bíblicos, quando, por exemplo, Paulo declara assim: eu sou o pior dos pecadores. Sim. Só que quando a gente analisa, por exemplo, essa declaração de Paulo, quando ele diz que ele é o pior dos pecadores, ele está realmente querendo falar isso. Ele não está usando um superlativo, ele não está ali usando um exagero. Ele poderia até. A Bíblia usa de figuras de linguagem, vai usar do exagero, vai usar de outras ferramentas linguísticas, mas essas afirmações sobre si mesmo, elas muitas vezes elas precisam passar por um crivo de é verdade o que eu estou falando? Então a tua pergunta é boa, no sentido de que muitas vezes a gente faz a oração lá, Senhor, eu sou um miserável. Tem músicas, né, canções que a gente canta, miserável, pecador. A questão é a seguinte, eu digo assim, se você realmente tem noção, consciência dos seus pecados, e você está abrindo a boca para falar que você é um miserável pecador porque você percebeu isso claramente, então é isso aí. Continue com a sua afirmação. Não fique nela, porque se você é um miserável pecador, você está pedindo ajuda para sair dessa circunstância. É verdade, não é? Léo. Hoje, eu estava vindo para cá para a gente gravar e os meus filhos estão gostando muito. Eles descobriram aquele hino antigo, Foi na Cruz. E aí eles estão o tempo todo, quando eles gostam de uma música, eles ficam, pai, coloca de novo, de novo, de novo, de novo. Eles querem ficar escutando o tempo todo a mesma música. E aí, hoje em dia, graças ao número de gravações e de artistas que tem, a gente pode pelo menos dividir. Não, a gente ouve primeiro essa versão, depois a gente ouve essa, ouve agora acústico, ouve rock, ouve. Tudo Foi na Cruz de diversas maneiras, em inglês. E aí eu vou mesclando com eles. Só que aí eles estão interessados em aprender a letra, né? Uhum. Tem as estrofes, começa lá, ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E aí eu fiz depois deles já ouvirem exaustivamente esses últimos dias a música, eu perguntei, e aí, gente, vocês gostaram muito desse hino agora, por quê? E aí o Israel, o mais velho, né, falou, não, pai, porque é legal a música é legal. Ok, mas você já prestou atenção no que diz a letra?
E ele, acho que sim, fala sobre a cruz de Jesus, que Jesus nos salvou. Eu digo, é isso mesmo que diz a letra? Ok, fala, passa por aí. Mas a letra é sobre o sacrifício de Jesus e tal. E aí ele ficou assim, não, pai, eu acho que eu ainda não prestei muita atenção, né? E aí eu, vamos prestar atenção? E aí a gente botou e fomos prestando atenção. Ó, quão cego eu andei, perdido vaguei, longe do meu Salvador. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis. Aí uma hora a Sarinha, a menor, disse, eita, pai, isso aí é uma pessoa que tá muito longe de Deus. E eu disse, boa percepção. Uma pessoa que está muito longe de Deus escreveu essa música, mas ela continua longe de Deus ou ela está falando de um tempo em que ela esteve longe de Deus? Vamos analisar? E continuamos. Aí foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Ah, foi ali pela fé que então os meus olhos abri e agora eu me alegro em sua luz. Perfeito. Eu andava triste, eu era Sim. pecador, eu tinha problemas, eu tinha muitas... A minha vida era uma sujeira só, mas aí eu encontrei a solução na cruz de Cristo, eu percebi o meu pecado, eu me entreguei, foi na cruz que ele pagou, foi na cruz que eu me entreguei, Sim. e agora, eu gostei dessa frase do final do refrão, e agora eu me alegro em sua luz. Aí eles disseram, não, então essa pessoa não está mais naquela circunstância. Ela está relatando como foi a situação dela. Então, de uma maneira bem lúdica, eles puderam aprender ali, através desse hino bonito, né, muito belo, eles puderam aprender que Deus, ele pega um ser humano completamente perdido e morto na lama do pecado, mas ele quer pegar esse ser humano para trazê-lo à sua luz, que é transformação e que é alegria. Sim. E por que eu te perguntei isso? E que isso tem a ver com emoção? Porque às vezes, cara, a gente é tão dominado pelas emoções que até nas nossas orações a gente se sente muito vítima, sabe? Eu lembro uma vez eu orando, ai, Senhor, tem piedade de mim. Ai, começava a chorar, e Senhor, eu sou tão miserável. Aquelas emoções, aquela tristeza, aquele pesar. Aí eu vi aquela voz assim, para de te sentir vítima, meu filho. Para de autocomiseração. Para de autocomiseração. Não é, acho que não é desse jeito. Cara, eu te juro, Rafa, é uma coisa que veio no meu pensamento. E sabe mesmo. por que tu ouviste essa voz do Espírito Santo? Porque nem é verdade o que tu estava falando. Tu nem achava isso de verdade. Perfeito. Tu nem entendeu? achava Eu mesmo tava isso. querendo. Tu estava querendo te colocar nessa posição. Tipo, para que Deus sentisse pena de mim. E tem tudo a ver. Deus se importa com as minhas emoções. É isso, para que Deus, por favor, Deus sente pena de mim, porque eu estou sofrendo, porque é isso e naquele. Sabe, me colocando como vítima. E existe uma responsabilidade nossa óbvio, de mudar determinadas situações. Então, o que tem a ver a minha primeira pergunta com isso que eu estou falando, com o nosso tema? Deus se importa com as minhas emoções. É justamente isso. O que tu entendes quando nós estamos emocionalmente... porque existe uma linha muito tênue nisso, né? Onde nós deixamos de nos tornar vítimas para assumir uma responsabilidade diante daquilo que Deus nos colocou, sem que aquelas emoções elas controlem a nossa ação, o nosso comportamento. Então, assim, que tu entendes quando a gente está passando por uma situação muito ruim, de sofrimento na nossa vida, e, primeiro, a gente entender que Deus, até de certa forma, tem essa empatia, né? Eu entendo o que tu está passando, mas, ao mesmo tempo, a gente não cair num contexto de vítima mesmo, diante da situação. Cara, Freud explica, né? Nós, seres humanos, a gente é manipulador,
Ainda tem a questão, nós brasileiros, ainda temos o jeitinho brasileiro, né? Por exemplo, você já viu alguém que vem te pedir algum dinheiro na rua, alguma coisa Com assim? certeza. Aquela pessoa, ela tá passando por uma Sim. necessidade? Óbvio que ela tá. Mas ela não dá uma piorada na situação dela? Ela não dá Sim. uma gravada ali no tom de voz, né? Ou contando a própria história diante da situação. E cria, às vezes até, infelizmente, começa a mentir para Sim. que a história fique muito mais triste, muito mais... Eu tenho um episódio que aconteceu comigo na frente da casa da minha mãe. Eu tava saindo, era de madrugada, tinha ficado lá, tava saindo de lá 1 da manhã, 2 da manhã, uma coisa assim. E lá próximo há muitas bocas de fumo, né? Venda de drogas e tal. Um lugar relativamente perigoso. Hoje em dia tem melhorado, graças a Deus, mas já foi bem pior. E isso já faz muitos anos, era um tempo ainda bem difícil lá. E chegou uma pessoa, claramente um morador de rua, visivelmente todo sujo ali, com vestes maltrapilhas e tal. E ele disse assim, amigo, eu já tinha entrado no carro, ele pediu para eu baixar o vidro, eu baixei o vidro. Ele disse, amigo, cara, eu queria te pedir um negócio. Tô precisando de R$ 2, cara. Aí no meu coração eu já pensei, eu vou ajudar, vou ver o que eu tenho aqui, vou ajudar. Só que ele progrediu, ele disse assim, cara, eu tô precisando de R$ 2 pra eu inteirar no baseado, cara, porque eu não tenho, e o cara ali da boca de fumo, ele é muito exigente comigo, porque eu já fiquei devendo ele, e eu tô precisando, tá faltando R$ 2 pra completar esse baseado, cara, não sei o que. Gente, eu achei tão esdrúxula a situação, que eu vou confessar que eu dei os R$ 2 pra ele. Eu fiquei na dúvida se eu tava fazendo a coisa certa, a coisa errada, mas eu dei e disse assim, amigo, eu vou orar por ti, tu sabe que isso não é bom. Ele, não, cara, eu sei que isso não é bom, tal, mas ele tava alterado, sabe? E aí eu disse assim, mas cara, eu tô te dando esses R$ 2 muito pela tua sinceridade. Tu foste muito honesto aqui, tu falaste a verdade, tu podia inventar que tu queria comprar passagem de ônibus, não sei o quê. Mas tá bom, enfim, ok, vou orar por ti e tal. E eu até hoje não sei se eu tomei a decisão certa, mas eu quis um pouco ali valorizar aquela honestidade. Então, eu digo assim, nós, enquanto seres humanos, nós temos uma tendência de querer florear algo para que a gente receba algo, uma recompensa. Sim. Né? A questão é que com Deus isso não rola. Por quê? Porque, em primeiro lugar, Deus ele nos conhece como nós somos de verdade. Sim. Né? A Bíblia diz que o homem vê de um jeito, mas Deus vê o coração. Ele não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Né? E aí a gente percebe que a Bíblia diz que Deus conhece nossos pensamentos, que ele é o nosso criador, cara. Sim, então ele conhece a perfeito. nossa estrutura, ele sabe. Tudo. Ele sabe quando tu tava de manha, quando eu tava querendo fazer ali uma barganha em oração com ele. A questão é que as emoções, elas são reais. Só que se nós não formos completamente honestos com Deus, nós mesmos vamos começar a acreditar em mentiras emocionais. Isso. Entendeu? Então esse que é o grande ponto, essa é a grande questão. Por isso eu ensino os meus filhos, eu ensino as pessoas com quem eu faço E às vezes, discipulado. Rafa, pode finalizar. Não, só dizendo que eu ensino qualquer pessoa a quem eu vou discipular ou falar da palavra de Deus, eu ensino, seja sincero. Diante do Senhor, seja sincero. Com as pessoas, seja sincero, mas especialmente diante de Deus, seja muito honesto, sincero. Quer ver um negócio que eu sempre ensino as pessoas a fazerem? Uma vez um jovem falou comigo sobre o problema, ele queria vencer o vício em pornografia e masturbação. E, claro, eu dei vários conselhos para ele e tal, mas uma coisa que eu falei que ele ficou um pouco chocado, e eu disse, não é para chocar não, amigo, faz isso. Eu disse para ele, cara, quando tu estiver ali, porque ele disse, às vezes vem à vontade, quando eu vi, eu já abri o computador, não sei o que. Eu disse, cara, na hora, fecha teu olho e faz uma oração e diz assim, Deus, nesse momento, eu estou com desejo de abrir o meu computador e de ver uma coisa que eu sei que não te agrada, que não vem de ti, que não me faz bem, que me prejudica, mas eu estou com muita vontade.
E aí usa as palavras, mesmo que você ache a palavra, não quero falar aqui, mas mesmo que você ache palavras sujas, fala com honestidade, que o teu coração esteja latente ali diante de Deus. E ele falou, não sei se eu vou conseguir falar desse jeito e tal. Eu disse, mas, cara, te derrama em honestidade e sinceridade. Aí depois de um tempo eu tive a oportunidade de conversar com ele, e aí eu perguntei, e aí? Aí ele disse, cara, é tão constrangedor fazer essa oração que quebra todo o clima. Aí eu falei, olha aí, tá vendo? A honestidade diante de Deus, ela traz benefícios espirituais, mentais, psicológicos de toda sorte. Então nós precisamos, diante de Deus, ser honestos com as nossas emoções, porque Ele conhece as nossas reais Sim. emoções. O problema é, aí eu vou jogar de volta para ti, o Aham. problema é quando nem nós sabemos Perfeito. o que de fato nós estamos sentindo. E às vezes a gente está acostumado a lidar, a gente acha que Deus ele vai agir como os nossos pais agiam, ou como as pessoas ao nosso redor agem. Por que eu estou te falando isso? Porque, por exemplo, a Joane, quando quer alguma coisa, ela começa a chorar. E aí, se eu não tiver a sabedoria de entender, às vezes eu dou, não porque ela está chorando, porque eu entendo que eu, naquele momento, que fui muito rigoroso, desnecessariamente, e às vezes ela fica chorando, porque naquele momento não é para ser. Eu quero comer chocolate no almoço. Não vai. Então, às vezes a gente quer agir com Deus assim, utilizar as nossas emoções, chorar, tristeza, muitas vezes tentar manipular. E eu sei que eu já me peguei, cara, fazendo coisas assim. Eu falei, eu não tô sendo sincero hoje. E engraçado é que a gente acha que vai enganar Deus agindo de determinada forma, ou falando de determinada forma, ou escondendo determinada coisa. E quando a gente fala nesse sentido, a gente pode e deve, é isso que eu quero que tu agora fale em relação a isso. Apesar das emoções, a gente utilizar as emoções de forma errada, a gente também pode fazer com que Deus utilize as emoções para nos ajudar a encontrar um caminho que ele se alegre ou que ele se agrade. Certo ou não? É possível? O que tu acha em relação a isso? Cara, Deus, ele. Pra gente ser bem objetivo na resposta à pergunta, Deus se importa com as minhas emoções? A resposta é sim. Sim. Sim, ele se importa com as nossas emoções. Agora, se importar com as nossas emoções não é ser como um pai e uma mãe mimados. Tu falaste aí de um exemplo legal, a questão da paternidade. Não é como, aliás, um pai e uma mãe mimados, não. Um pai e uma mãe que tornam os filhos mimados, né? Como é receita para você que quer tornar o seu filho mimado, que não sabe lidar com a vida, diga sim para tudo que ele lhe pedir, dê tudo que ele quer, pronto, é simples assim. Então, se a gente quer estragar um filho, a gente diz sim para tudo para ele. Sim. Deus não quer estragar a gente, pelo contrário. Quer que a gente cresça, quer que a gente evolua, que a gente desenvolva, que a gente melhore, que a gente seja salvo, que a gente seja íntegro, que a gente, enfim, Deus só quer coisa boa para nós. Então ele se importa com as nossas emoções, sim. Mas se importar com as nossas emoções não significa Que ele vai fazer tudo que a gente que quer. ele vai fazer tudo o que a gente quer. Ou seja, tô triste, Deus, tô triste aqui, resolve aí. Aí, se Deus pudesse perguntar ele num diálogo assim, tete a tete, resolveu o quê, amigo? Resolve aí, tira essa tristeza do meu coração. Cara, essa é uma das orações que eu jamais devo ter feito na minha vida. Deus, tira essa tristeza do meu coração. Deus insiste em não responder essa minha oração. Ele não Tu ainda não responde. desiste ainda. Ele não responde essa oração. Eu peço, e a tristeza fica lá por horas e dias. E às vezes se estabelece e tal. Mas brincadeiras à parte, é isso que tu falaste. Ele quer nos cuidar de uma maneira plena. Agora, vamos estabelecer umas bases aqui? A Bíblia diz, Deus é bom. Sim. O tempo todo Deus é bom. Ponto. A Bíblia diz, Deus é amor. Deus nos ama. Ponto. A Bíblia diz que Deus ele tem o interesse em estar conosco. A gente vê a história do povo de Deus na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, é Deus se relacionando com o seu povo.
ele estabelece meios de relacionamento. Deus, ele quer estar conosco, né? Todas essas bases vão construindo para nós uma visão de que Deus, ele é um Deus que tem para nós emoções boas. Ele é misericordioso, ele é gracioso. Se a gente falar de Jesus, os evangelhos falam de Jesus e a gente tem uma enxurrada de informação a respeito das emoções boas que Jesus deseja que as pessoas tenham. Por exemplo, ele mesmo tem emoções. A Bíblia diz, por exemplo, nos evangelhos, que Jesus se compadecia das multidões. Jesus se compadecia das multidões porque estavam como ovelhas que não têm pastor. Jesus estava ali com aquele povo que estava seguindo ele, milhares de pessoas, e Jesus se compadeceu deles porque eles não tinham comida. Sim. Poxa, e aí, esse povo não tem o que comer e tal. E aí isso gera um milagre, a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós somos informados que Deus, ele quer que nós sejamos felizes, alegres, Bom ânimo. tenhamos bom ânimo, que a gente não ande triste, que a gente não ande Ansioso. cabisbaixo, ansioso, nem depressivo, nem nada. Porém, a mesma Bíblia também diz, por exemplo, Salomão... É melhor você estar num, tipo, é isso? Melhor você estar num velório Isso, ele fala isso. Salomão escreveu, é melhor ir a um velório do que a uma celebração, do que a uma festa. E aí muita gente não entende essa passagem. Eu aplico isso, tento aplicar com os meus filhos, na igreja onde eu congrego. De vez em quando alguém morre, fazem lá não o velório, né, mas fazem lá o culto fúnebre e tal. E muita gente diz assim, não leva os meninos, criança, ver morto. Não, mas eu quero levar. Eu levo eles desde que eles são pequenininhos para culto fúnebre, velório. Outro dia eu falei para eles, Sarinha, vamos marcar um dia para a gente passear no cemitério? E aí a minha esposa, que coisa mórbida, passear no cemitério. Eu tenho que levar eles no cemitério, eu quero que eles vejam a realidade da morte, que eles lidem com isso, que eles saibam que existe essa realidade. Porque Deus quer que a gente seja mórbido, que a gente ame sofrer né? e dor. Não, nada disso. Mas ele quer que a gente compreenda que a vida não é feita só de momentos alegres, felizes e bons. A vida, ela é muito mais parecida. Já viu quando faz um cardiograma, né? Um ecocardiograma e tal, ou quando a gente tem, como é o nome daquele aparelho? Que fica lá do lado da maca da pessoa e fica pi. Sim, né? Eu sei. Aquele Esqueci. monitorzinho lá. Monitor, tipo... Quem lembrar aí, bota aí nos comentários, que eu não me lembro. Quando você vê lá naquele monitor, quando você tem uma estabilidade, a pessoa está viva ou está morta? Tá morta. Está morta. O farelo. Quando a pessoa está viva, a instabilidade nas frequências. Você tem ali altos e baixos, picos e depressões e altos e baixos. Então, a vida, ela é composta de emoções boas e emoções ruins. Deus usa todas elas para que nós cresçamos em espírito e em verdade, para usar um termo bem bíblico. Então, nós somos seres emocionais e como seres emocionais... Cara, nós somos seres emocionais, isso é legal dizer, porque Deus compartilhou isso com a gente, sabia? Ou seja, Deus não criou ali Adão, Eva e ficou pensando, vou botar nesses dois aí uns negócios chamados emoção. Não foi assim. Nós fomos criados à sua imagem e semelhança. E nós temos emoções porque Deus é um ser emocional. E Rafa, eu vejo muitas pessoas tendo dificuldade em lidar com emoções negativas. A gente pode trazer isso para um contexto da neurociência, mas hoje a gente vai focar nessa questão mesmo de Deus se importa com as nossas emoções. E como é que um cristão deve entender essa relação das emoções negativas e como é que Deus pode utilizar isso de forma positiva na vida dele? Cara, as emoções negativas, elas trazem muitos benefícios para o ser humano. Muitos benefícios. A gente acabou de falar aqui. Por que Salomão disse é melhor ir a um funeral
do que a uma Isso. Por que tu festa. acha que Salomão falou isso? Por que ele falou isso? Ele está dizendo que nós devemos ser mórbidos, Triste. sádicos, masoquistas, devemos andar aí enlutados, sempre não pode rir, a gente deve andar sempre triste. Não é isso que ele quer dizer. Salomão é o cara da sabedoria, né? Vamos lembrar, os livros dele, Provérbios, Eclesiastes, ali a gente tem ali a pegada da sabedoria. Então ele está querendo dizer, há mais sabedoria no funeral do que na festa. Ou seja, as emoções que a gente não gosta de sentir, tristeza, desânimo, raiva, angústia, elas nos ensinam mais do que as que a gente gosta de Sim, sentir, alegria, com efusividade, felicidade, elas nos ensinam muito mais. Sim. E eu lembro que eu gostava, na minha adolescência, eu gostava muito de um compositor, e ele um dia disse assim, eu só fui feliz na infância. A partir dos meus 12 anos de idade eu tive depressão, e ele morreu jovem, morreu aos 36, se eu não me engano. Ele deu essa entrevista já próximo da morte dele, e ele disse assim, mas se eu não tivesse uma vida depressiva, eu não conseguiria compor as músicas que eu componho. Você vê essa declaração de compositores. Sim. Eu já vi artistas plásticos na história da arte plástica. Nós temos artistas plásticos que declararam que a sua inspiração vem da melancolia, vem da tristeza. Você vai encontrar, por exemplo, nas artes cênicas, no cinema, na televisão, você vai encontrar atores dizendo que para eles entrarem no personagem eles precisam levar um soco no estômago emocional, um tapa na cara, metaforicamente falando, para eles poderem ali viver aquela experiência verdadeiramente, né? Trazer toda a emoção. Então, todas essas são comprovações de que as emoções que a gente não gosta de sentir, porque convenhamos, né? Ninguém quer ser triste, ninguém quer estar triste, a gente não quer. Sim. E não é para querer mesmo, claro. Né? E nem Deus quer, a princípio, mas é necessário. Sim. Ou seja, nós precisamos viver momentos de baixa para que nós possamos ter o reconhecimento dos momentos altos. Eu acho que isso que é a grande clareza que você deve ter. É a necessidade, a importância de você utilizar de forma positiva as emoções negativas, né? Então, dificilmente quando você está alegre por algo que aconteceu, você vai refletir na vida. Não vou refletir. Estou muito feliz aqui, vou refletir na vida agora. Onde é que você reflete? Você reflete nesses momentos de tristeza. E aí, nesses momentos que você consegue alcançar a tua melhora, o teu crescimento. Então, isso é importante. Só para a gente fechar aqui, e eu sei que tu acha que tu vai falar mais alguma coisa, eu quero te fazer uma pergunta, mas pode falar isso. Eu queria deixar uma passagem aqui, no Evangelho de João, no capítulo 15, diz assim, Jesus falando, eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Agora, olha, eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Jesus está declarando aqui, eu tenho falado coisas para vocês, eu tenho ensinado coisas para vocês, com o objetivo de que vocês possam compartilhar da alegria que há em mim. Só que o Jesus que está falando isso aqui é um Jesus prestes a ser crucificado. É um Jesus que disse a eles, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, vocês vão ser torturados, vocês vão viver situações desagradáveis em meu nome. Só que ele diz, alegrem-se. Então, a alegria é um sentimento, é uma emoção? Sim. Mas existe uma alegria superior que nós encontramos quando nós entramos em ambientes espirituais. Quando eu estou falando de ambientes espirituais, eu quero dizer que não é uma alegria que a gente consegue encontrar no mundo. Sim. É semelhante à paz, quando a Bíblia fala de paz, né? O próprio Jesus dizia, eu
dou para vocês a minha paz, mas não dou como o mundo dá. Sim. Eu dou uma paz diferente, né? E Paulo vai falar sobre a paz que excede todo entendimento. Então essa paz, essa alegria que nós encontramos em Cristo é aquela paz, aquela alegria que a gente sente mesmo em meio a emoções negativas. Perfeito. Então, aí nós estamos falando de um ambiente superior, entendeu? De um lugar mais alto. Nós estamos... Cara, eu quero chegar nesse nível. Sim. Se você é cristão, você precisa chegar nisso. Paulo vai dizer aos Efésios, né? Que vocês compreendam a altura, a profundidade, a largura, o comprimento. Eu quero que vocês entendam mais, eu quero que vocês abram. Completude está aqui para isso, né? A gente está tentando fazer, alargar aí, botar a pulga atrás da sua orelha, que você pense, caramba, a Bíblia fala sobre isso, deixa eu ir lá ver, que você vai investigar. A gente não tem resposta para tudo aqui. Com certeza. Nós não estamos resolvidos em tudo, pelo contrário, né? Nossa vida ainda está aí engatinhando em muita coisa, mas a gente sabe que Deus quer que a gente use as nossas emoções, que a gente esteja ligado com Ele, conectado com Ele, para que a gente cresça. Isso. E esse crescimento, ele passa por lidar com emoções negativas. Isso. E é muito importante que você entenda que você está nesse mundo que vai passar, não tem como você fugir disso. Você vai passar por situações onde sofrimento, tristeza, você só tem que ter a sabedoria de utilizar isso para crescimento. Isso, se você pegar essa chave aí, como diz os coaches, pegue essa chave. Você vai crescer muito. Para fechar, Rafa, a gente tem 3 minutos aí. Vamos lá. 2 minutos e meio agora. Quando Jesus chega lá para ressuscitar Lázaro, antes de ele ressuscitar, ele chora. Eu sei que a gente vê muitas pregações aí dizendo, mas por que Jesus chorou? É porque ele se compadeceu, ele sentiu empatia, ele viu a tristeza e aquilo de alguma forma comoveu. É isso mesmo? Cara, vamos ser bem sinceros, não tem como a gente saber, não tem como bater o martelo e dizer é por isso. Eu sei que a gente ouve pregação de uma coisa, por exemplo, tem gente que diz que Jesus chorou ao ver a incredulidade de Marta e Maria, já vi isso, e não é impossível, é possível. Tem gente que diz que Jesus chorou por ver a situação do amigo morto, por pensar nisso. Isso trouxe emoções a Jesus, que era homem, também é uma possibilidade. E tem outras teorias. Não tem como a gente saber exatamente. Só que uma coisa que é importante a gente saber desse episódio aí é que o choro não é um choro de alegria. Aquele choro dele não era um choro de satisfação, não é aquele choro que a gente tem de emoção alegre. Sim. Era um choro de tristeza. Perfeito. Então, independente de o que ocasionou a tristeza em Jesus, aquilo era uma tristeza, né? Então, essa tristeza de Jesus, ela é o Jesus humano mostrando que é humano. Que tem sentimentos. Tem sentimentos e que os sentimentos importam. Sim. Quando ele tem aquela atitude diante de Marta, Maria e o amigo morto lá, o irmão delas, o Lázaro, ele está envolvido na situação. O Jesus que chora é o Jesus que se importa. É o Jesus que está envolvido com a vida daqueles a quem ele ama. E é isso. Cara, isso aí, a gente fecha com essa palavra que cabe justamente no tema do nosso episódio de hoje, que ele é um pouquinho mais curto, mas a gente entende o quanto é importante você saber que Deus se importa com as suas emoções. O que você precisa é, de fato, desenvolver uma habilidade emocional para utilizar as tuas emoções de forma correta e trazer e as tuas emoções te ajudar a ficar mais próximo de Deus. É isso aí. Então a gente também quer ajudar você a isso. Mas eu preciso dizer, antes desse episódio terminar, dá uma pausa aqui agora, aperta o botãozinho de se inscrever aí, curte, compartilha, faz essas coisas, porque muita gente assiste os nossos vídeos, não se inscreve no canal, mas ajuda a gente, galera, ajuda aí, isso é muito se inscreve, importante. Não custa nada, é de graça e você colabora para que esse conteúdo possa chegar a outras pessoas também. O nosso desejo é que Deus te abençoe e que Ele possa abençoar outras pessoas da mesma maneira. É isso aí, galera. Tchau, tchau. Ficamos por aqui, hein?